Então essa é a natureza dele. Portanto, ele arcar com essa tensão, tá certo? Ele suportar, ficar no ponto de interseção entre duas esferas de exigência incomensuráveis, isso é a verdadeira natureza humana. É claro que haverá duas possibilidades de fuga. Você vai ter sempre, vamos dizer, a fuga mediante o corte, né, com a ordem divina. Então, a ordem humana então se afirma como total e final. É mais ou menos o que acontece nesse ciclo moderno de materialismo, cientificismo, positivismo, etc, etc. Ou então você brinca de profeta, quer dizer, você corta a consciência da relatividade histórica, da mudança temporal, etc, etc, e se afirma o portador de uma verdade definitiva que deve ser imposta a todos os seres humanos. E é claro que essa verdade, por mais sábia que ela seja no seu conteúdo, ela se tornará, ao ser aplicada por esses meios, ela se tornará a própria negação viva da possibilidade da conquista da sabedoria pelos seres humanos. Porque essa conquista se dá justamente na vivência temporal dessa tensão. Quer dizer, cada indivíduo só conquista a sabedoria na medida em que ele aprende a suportar essa tensão entre o divino e o humano. Mas se ele fosse proibido de fazer isso por uma nova legislação estatal sábia, então o acesso à sabedoria estaria proibido justamente pela própria imposição da sabedoria como regra final da sociedade. Então, quer dizer, a própria proposta, isso seria o rei filósofo, né, realizado, o governo dos filósofos. Então você vê que esta ideia do governo dos filósofos, ela retorna no mundo moderno com uma força tremenda. Quer dizer, aquele pessoal da Revolução Francesa, o que era? Eles eram governantes filósofos. Eram os filósofos que conheciam, no entender deles, né, as leis, que eles já não diziam ser lei de Deus, mas leis da razão, portanto, leis universais, universalmente válidas, e que tinham a obrigação de destruir todos os governos que não obedecessem, e eles tinham que implantar, vamos dizer, a nova ordem seria universalmente válida. Esse é um dos aspectos mais lindos da história da filosofia. É quando esta síntese socrática, esse drama de Sócrates, certo? Ele condensa, de algum modo, toda a condição humana, tá certo? Que é a do indivíduo existente numa sociedade historicamente dada, com todas as suas limitações, do homem que é fiel a ela, porque Sócrates tinha sido um herói de guerra, um soldado, um herói de guerra, ele era um homem obediente às leis da sua comunidade, mas ao mesmo tempo ele tem acesso a alguns conhecimentos que transcendem e até certo ponto negam, pelo menos negam a universalidade ou a absolutidade dessa verdade social vigente, tá certo? Então, entre o terrestre e o divino, entre o histórico e o divino, entre temporalidade e eternidade, é exatamente aí nesse limite que o homem está. Até outro dia eu escrevi um artigo no Globo dizendo exatamente isso, dizendo que em todas as sociedades existem testemunhos de que as pessoas sabiam disto. É certo? Não tem nenhuma cultura que tenha negado isso aí, ou que desconhecesse essa situação onde é intermediária do ser humano. Ora, a ideia de que a natureza, considerada fisicamente, tenha leis internas que têm um caráter eterno e universalmente válido, é evidentemente uma tentativa de eliminar por artifício essa tensão. Pois é como se vocês tivessem. Não existe instância superior. Existe somente esta natureza terrestre e dentro dela já tem as leis. Mas tão logo você fez isso para eliminar a tensão já, vamos dizer, reaparece sob a forma do conflito entre as leis da natureza, que seriam universalmente válidas, e as leis civis, que são só localmente válidas. Está compreendendo? Quer dizer que isso aí, em vez de esclarecer alguma coisa, só complica o problema, equacionando de uma maneira já indireta. Então você já não tem mais, a briga já não é mais entre temporalidade e eternidade,
mas seria entre a sociedade e a natureza. Então, já encarando as coisas num plano mais limitado, com conceitos mais empíricos e menos universais. Por outro lado, surge ainda um segundo problema, de que quando você confia se você confia que as leis estão não na supratemporalidade, mas na materialidade, na natureza visível, então o caminho da sabedoria já não é mais, evidentemente, a imitação dos deuses, a experiência da vida no divino, a experiência da ascensão até o divino, a metanoia, mas simplesmente a investigação das ciências naturais. Não é isso? Então, agora, o ideal do sábio é substituído pelo ideal do cientista. Não é isso? Além disso, você tem uma diminuição, um rebaixamento formidável, tá certo? Porque você está substituindo, em primeiro lugar, vamos dizer, um estilo integral de vida pelo simples exercício de uma profissão universitária. Ainda há o problema de que quando o cientista, confiando na existência de leis da natureza, leis que estariam incrustadas na própria matéria, vai investigar para descobrir essas leis, ele descobre que elas não existem. Você encontra aquele resíduo de indeterminação e de irracionalidade que é absolutamente irremovível da natureza. Tá certo? Então, o que acontece? A equação sofre uma nova mutação. No tempo da Revolução Francesa, diz que a ordem humana é uma desordem e que a verdadeira ordem está na natureza, que corporifica as leis eternas. Quando você descobre que não tem leis eternas na natureza, o negócio vira de cabeça para baixo. Então, o homem, a lei, no mundo real não há ordem nenhuma, mas nós podemos inventar uma ordem. Então, é o Nietzsche, é Marx, Antônio Gramsci, etc. O homem vira legislador, inclusive, em cima da natureza. Né? Só para acabar esse negócio. Então, daí, evidentemente, o homem como legislador sobre a natureza ele tem que dominar, então, essa natureza. Daí o caráter, vamos dizer, prometeico, né, e como é que se diz, autoexaltador do marxismo. Tanto em Marx quanto em Nietzsche você vê esta celebração do poderio do homem sobre todo o mundo. O homem é uma espécie de demiurgo que vai fazer o mundo do jeito que ele quiser, ele vai se libertar das determinações naturais, porque agora ele vai governar a natureza, tá certo? No instante seguinte você já tem o troco disso. Como é que você vai governar a natureza se a natureza não tem leis constantes nas quais você possa se basear para dominá-la? Se ela é uma espécie de buraco negro onde tudo pode acontecer. Está compreendendo? Então você tem uma série de mutações da equação, mas que são mutações determinadas apenas por uma fuga da realidade fundamental. A realidade fundamental é assim, nós estamos de fato entre a temporalidade e a eternidade. Não tem como escapar disso aí. Se você tentar equacionar de um outro jeito, dizer, não é bem assim, vamos simplificar, então a coisa piora e complica cada vez mais. Não é isso? Então, quer dizer, a vida de Sócrates já expressa mais a vida dele do que a filosofia, entre aspas, dele, porque não vejo diferença entre uma coisa e outra. Quer dizer, a vida dele é a filosofia dele. Mas tudo isso aí, note bem, são fugas do verdadeiro drama humano. E o drama é esse, de você estar na temporalidade e você ter consciência da eternidade. Você tem consciência da eternidade, mas você não alcança. Você não pode chegar lá, nem fazer de conta que ela não existe. Mas, bom, este é o problema. Aí está todo o drama da nossa vida. Oi. Voltando a essa questão da síntese do rei filósofo, você falou agora nessa aula que essa síntese, que é tipo uma dialética ao contrário, a síntese já estava na vida do Sócrates e depois ela se desmentou em tese e antítese com Platão e Aristóteles. Exatamente. Mas na aula passada, se não me engano, você disse o contrário, você disse que o Sócrates seria uma tese ou antítese, não sei porque ele se submeteu completamente à decisão do Estado, digamos assim. O Platão ele tentou impor, e que o Aristóteles achou a síntese educando... Também, não, do ponto de vista doutrinal é isso. Se você for ver o que cada um disse, Sócrates disse isso, o Platão disse isso, então
A ordem da dialética é uma. Agora, se você encarar do puro ponto de vista existencial, encarar esses 3 episódios, Sócrates, Platão e Aristóteles, não do ponto de vista do conteúdo das suas filosofias, tá certo? Mas como acontecimentos na história humana, então me parece que a equação inverte aí. Que, de certo modo, a síntese já estava dada em Sócrates. Eu acho que as duas maneiras de ver são viáveis em planos diferentes, né? Não é nenhuma das duas é definitiva, tá certo? E também não é uma coisa na qual você possa buscar vamos dizer, uma perfeita clareza, tá certo? Eu estou usando aqui analogias. Analogias são aproximações. Claro que essa analogia pode ser afinada e refinada, mas uma certeza total? Não. De uma outra maneira, você pode, não sei se vocês entenderam a pergunta dele, tá certo? Você poderia equacionar, dizer, não, Sócrates é o sujeito que se submete à autoridade, é um filósofo que se submete à autoridade do Estado. Platão é, ao contrário, o indivíduo que tenta impor a autoridade do filósofo sobre o Estado, tá certo? E Aristóteles é um indivíduo que busca um equilíbrio, um meio termo entre as duas coisas. Isso também acontece, tá certo? Mas esta abordagem que eu estou fazendo hoje é, evidentemente, num outro plano, muito mais profundo e muito mais significativo, para nós, sobretudo, né? Para a nossa vida atual. Digamos que essa primeira ordem que eu dei é apenas uma maneira de expor, tá certo? Mas o que eu estou dizendo hoje me parece uma narrativa mais aproximada da realidade existencial do que aconteceu. Bom, partindo de que Sócrates havia definido existencialmente e verbalmente o ideal do filósofo, a primeira diferença notável, a primeira contribuição notável com que Platão avança na direção disso aí é a ideia de um sistema integral do conhecimento humano, um sistema das ciências. Isso quer dizer que, se Sócrates havia enunciado a simples possibilidade no conhecimento apodíctico e dado uma indicação vaga e imperfeita do método que deveria conduzir a ela, que seria a dialética, Platão já acredita que, por meios dialéticos, é possível você construir como que uma enciclopédia das ciências, tá certo? Mas não uma enciclopédia só no sentido quantitativo, e sim uma enciclopédia sistêmica. Isso é, você compor uma ciência integral que vai desde os primeiros princípios até os últimos detalhes. E, de fato, se você procurar na obra de Platão, você verá que não existe um ramo do conhecimento humano no qual Platão não tenha tocado de algum modo, não apenas no sentido, vamos dizer, da sondagem de assuntos diversos, mas sempre no sentido da redução desta multiplicidade, vamos dizer, à unidade de uns quantos princípios metafísicos. Quer dizer que os mesmos princípios vigorariam, então, para todos os setores da realidade, encarnados diversamente nos vários graus nos vários graus e modalidades dessa realidade. Essa ideia estava ausente em Sócrates. Sócrates nunca enunciou uma ambição desse porte, tá certo? Essa diferença, ela aparece também, em parte, associada a diferente modalidade de existência filosófica de um e de outro, porque Sócrates nunca teve um grupo formal de discípulos, tá certo? Sócrates conversava com as pessoas em geral, na praça pública, quer dizer que os discípulos dele eram todos mais ou menos, vamos dizer, improvisados. Qualquer pessoa com que lhe acontecesse se confrontar, né, numa conversação de rua, era um discípulo para aquele momento. Mas Platão não. Platão tem um círculo organizado de discípulos e colaboradores que querem, mediante a investigação e a discussão dialética, chegar a formar, vamos dizer, uma doutrina integral, uma ciência integral. Não é preciso ser muito esperto para você ver que esse projeto ele já tem, de algum modo, uma certa contradição desde o início.
Porque se você conseguisse chegar a uma formulação, vamos dizer, definitiva, vamos dizer, dessa sabedoria, uma formulação que fosse válida para todo um grupo de pessoas, tá certo? Este grupo de pessoas já seria uma espécie de sociedade em microcosmo, tá certo? Então você teria automaticamente, e quase vamos dizer, como consequência imediata, a transmutação da doutrina em legislação social. Tá certo? Então, de certo modo, a ideia do rei filósofo já está embutida na própria prática da academia. Quer dizer, a academia é um grupo de estudiosos, é uma elite intelectual, né? Não profissional, evidentemente, porque é, em geral, homens ricos e vamos dizer, libertos da necessidade de lutar pelo seu próprio sustento e que se dedicavam, então, à elaboração e formulação, vamos dizer, do que seria a doutrina integral da verdade. Tá certo? Se essa doutrina fosse possível e se esta modalidade de trabalho devesse chegar às suas últimas consequências, a própria academia platônica já constituiria, vamos dizer, um microcosmo, um modelo, tá certo, da sociedade futura. Tá certo? É claro, porém, que dentro da própria academia surge uma infinidade de dificuldades na formulação dessa doutrina universal. Tá certo? Em primeiro lugar, porque a dialética que é usada como método, tá certo? Ela sendo uma técnica de discussão, ela mesma já supõe um conflito de opiniões e ninguém garante que a confrontação dialética tenha de chegar necessariamente a algum resultado. Aliás, uma das características fundamentais do discurso dialético, em contraposição ao retórico, é que a discussão dialética pode prosseguir indefinidamente. O retórico não, o retórico tem que tomar uma decisão. Quer dizer, acaba o tempo de discussão e tem que haver uma sentença. Mas é porque a retórica visa sempre uma decisão de tipo prático, uma ação, não é isso? E nenhuma ação humana pode se prolongar no tempo indefinidamente. Quer dizer, uma ação que nunca se consumasse seria exatamente uma não ação, seria o contrário de uma ação. Então, na discussão retórica existe necessariamente um fim das discussões e uma passagem à decisão. Tá certo? Mas na dialética não. Em princípio, o número de objeções que pode se levantar a uma ideia qualquer é ilimitado. Sejam objeções pertinentes ou impertinentes. A ideia de você esgotar a discussão é quase inviável. Você pode esgotá-la numa certa direção, mas sempre se poderá levantar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma outra direção, pode trocar a questão por outra que lhe pareça mais pertinente e assim por diante. Então, se o método é a dialética, então a aspiração de chegar à doutrina final é utópica em si mesmo, tá certo? Mas note bem que para Platão, certo? A dialética já era uma coisa um pouquinho diferente do que era para Sócrates. Platão via na dialética uma espécie de disciplina ascética. Quer dizer, que uma purificação do espírito e uma progressiva ascensão a níveis cada vez maiores de conhecimento e de espiritualidade. Sócrates nunca tinha dito que a dialética é isto. Ela, às vezes, parece isto, nas palavras de Sócrates, e às vezes parece ser apenas uma técnica de discussão. E, em certos momentos, ela parece até uma erística, porque nós não podemos negar a verdade de que Sócrates, que tanto combate os sofistas, às vezes ele usa recursos sofísticos na discussão. Quer dizer que ele não tinha uma perfeita clareza, embora ele fosse o descobridor da dialética,
ele ainda não tinha uma perfeita clareza da distinção do que seriam técnicas dialéticas e do que seriam técnicas sofísticas. Tá certo? E é inteiramente normal que um sujeito que descobre uma coisa não esteja ao mesmo tempo qualificada para aproveitá-la plenamente, né? Então, por exemplo, o sujeito que descobriu, o sujeito não poderia ao mesmo tempo inventar o automóvel e ter construído o melhor automóvel de todos. Isso não é possível. Se ele inventou o automóvel, certamente ele construiu um péssimo automóvel, porque o aperfeiçoamento da invenção tem que ser posterior. Então, Sócrates, o descobridor da dialética, domina imperfeitamente a ciência da dialética. E a conquista desta ciência é como é que se diz, uma escalada progressiva que vai desde de Sócrates até a Idade Média. Podemos ver que é na disputatio escolástica que a dialética alcança, vamos dizer, um máximo de perfeição que me parece não ter sido superado até hoje. Havendo depois uma série de pseudo-dialéticas que surgem depois, inclusive a de Hegel. Mas isso aí não precisa ser decidido já, podemos deixar para depois. Mas Platão acredita, então, poder aperfeiçoar a dialética no sentido de transformá-la num método ascético, que deveria levar o indivíduo até a descoberta de certas realidades fundamentais. E, de fato, na estrutura dos diálogos platônicos, a dialética vai espremendo, né, os personagens envolvidos até um ponto em que eles não podem mais continuar discutindo no mesmo plano, mas, vamos dizer, o afunilamento da questão, né, o cerco cada vez mais estreito que vai sendo colocado, dizer, na investigação da questão, exige uma espécie de mutação, de passagem de nível, onde, então, a discussão se sucederia, vamos dizer, uma apreensão contemplativa de alguma verdade que transcende a própria esfera da discussão. É nesse momento que, na estrutura do diálogo platônico, ao diálogo sucede a narrativa do mito. Certo? Então, após o sujeito ter excluído pela discussão todas as hipóteses falsas, então não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro, não é aquilo outro, o que é então? Bom, então eu vou contar uma historinha que diz para você mais ou menos o que é. Tá certo? Então, aí você tem uma passagem. Ora, essa passagem, ela é sempre meio problemática, porque nada garante que aquilo que está sugerido no mito será perfeitamente compreendido, né, inteligido pelos ouvintes, né? O mito é, evidentemente, uma forma enigmática de narrar e pode ser interpretado de várias maneiras. Mas, de qualquer maneira e de qualquer modo, ele dá uma fortíssima impressão. Mesmo que você não entenda na primeira, você, pela simples narrativa, você tem a impressão de que você percebeu algo que é muito importante, embora você não saiba, né, o que pensar daquilo, né? Como, por exemplo, quando no final da República ele narra o mito de Er é um soldado que morre numa batalha e é levado à presença de juízes, e o juízo final ali não é exatamente como no mundo cristão, que você vai para o céu e o inferno. Não, você vai ter uma outra vida depois. Tá certo? Então, conforme o julgamento que será feito da sua vida, você pode escolher uma outra vida. Tá certo? Cujo desenrolar você só pode visualizar de maneira abreviada e sintética. Então você tem uma infinidade de modelos de vida. Esse aqui você escolhe. E você volta para a Terra, então, para viver a sua nova vida. Tá certo? Que você supõe ter sido escolhida mais sabiamente do que a anterior. Tá certo? Mas cujas implicações você não conhece em detalhes. Portanto, na nova vida você também voltará a fazer uma série de erros, e depois, quando você morrer de novo, você será novamente levado ante os juízes, e você verá os defeitos da vida que você levou, e você escolherá um outro modelo, e assim por diante, não se sabendo quando isto vai terminar. É claro que uma das maneiras mais viáveis de compreender esse mito
é entender essa morte não como morte biológica, mas apenas como suspensão, vamos dizer, do fluxo dos acontecimentos vividos durante uma espécie de recolhimento, tá certo? Em que o homem se abstém de agir, tá certo? E entra num estado de renúncia ascética à ação no mundo, tá certo? Para ele poder compreender quais são as bases, os verdadeiros fundamentos da sua vida e escolher uma nova conduta, tá certo? A partir daquilo. Ou seja, a experiência de não implica necessariamente a morte, mas é uma experiência que talvez muitos de nós já tenhamos feito várias vezes durante a nossa existência. Ou seja, a minha vida não está bem, eu estou errando, a direção que eu dei à minha vida não é certa, eu vou escolher uma outra. Tá certo? Esta outra você apreende sinteticamente, de uma maneira simbólica, você pode aprender, por exemplo, num sonho. Quantas vezes novas possibilidades de vida, um novo rumo da nossa vida não é enunciado, por exemplo, num sonho ou numa espécie de visão semi-acordada que você tem, que lhe parece, naquele momento, uma indicação de um caminho mais luminoso e mais justo e mais íntegro do que aquele que você viveu até hoje. Mas, como você só o apreendeu sinteticamente e, portanto, resumidamente, é claro que quando você sair deste momento de pura apreensão intelectiva e for viver aquilo, você fará novos erros. Novos que talvez podem ser até piores do que os anteriores, até que você passará por uma nova morte, entre aspas, e você modificará muitas vezes a sua vida. Isso aí é uma metanoia. O mito, é metanoia, uma transfiguração, né? Transfiguração do rumo total da vida a partir, vamos dizer, da visão da imperfeição da vida levada e das possibilidades de um novo modelo que no momento você percebeu de algum modo. Mas é claro que essa é só uma das múltiplas interpretações que você pode dar a este mito. Qualquer que seja o caso, a história do sujeito que morre e que de repente é colocado nessa tremenda responsabilidade, né, de escolher o que você vai ser na sua próxima vida. Né? Vê lá, escolhe direito, porque você já sabe os erros que você fez, etc, etc. Né? Então, você não sabe se nessa nova vida você vai acabar se arrependendo também do que você fez nela. Você não dá para saber de antemão, tá certo? Então, esta morte no mito de Er é um momento de alta responsabilidade. Não é isso? Em todos os diálogos de Platão, existe, então, vamos dizer, esta passagem da dialética para o mito. E não há, em parte alguma, vamos dizer, um enunciado doutrinalmente lógico da doutrina definitiva. Ora, isso mostra que, até certo ponto, o próprio Platão estava consciente da impossibilidade, quer dizer, de um enunciado final da teoria que deveria orientar os reis filósofos. Tá certo? Então, como é que você vai fazer o governo dos reis filósofos se a doutrina que ele deve seguir está enunciada apenas em mitos? Não é isso? Ou seja, não haverá uma lei clara e explícita que esse rei filósofo tenha que seguir. Ele vai ter que decifrar o mito. Não é isso? Então, sempre há a possibilidade de que ele decifre errado, de que um outro sujeito acha que decifrou melhor do que ele. Então, nós temos de novo o mesmo problema da impossibilidade do rei filósofo, reaparece, então, na própria estrutura dos diálogos de Platão. Entendeu? Quer dizer, quando você tem um problema básico dentro de uma filosofia, ele aparecerá não somente no conteúdo dessa filosofia, mas na própria estrutura dos textos que a expressam. Você procurando direitinho, você verá que, de certo modo, né, quando o filósofo não sabe exatamente o que ele vai dizer, né, esta dúvida, esta hesitação aparecerá não somente na nebulosidade do que ele afirma, mas, de certo modo, na ambiguidade da própria construção
do texto. Isso é sempre possível, com um pouco de paciência, reencontrar isso aí. Então, quando nos diálogos platônicos você passa da dialética ao mito, o que você está declarando é o seguinte: olha, a parte seguinte do ensinamento, vamos dizer, é demasiado elevada, demasiado complexa para que eu possa te explicar por extenso. Então eu vou te dar uma imagem, um mito aproximativo. Ora, nesse mesmo momento em que há, vamos dizer, na passagem da dialética ao mito, existe então um segundo aspecto, que é a passagem do mundo da experiência sensível, do qual parte a discussão dialética, para o chamado mundo das formas ou ideias, tá certo? Que seria então o conteúdo expresso no mito, tá certo? Mas como a expressão é mítica, então significa que este segundo mundo, este mundo de cima, o mundo das formas ou das ideias, ele pode ser conhecido, mas ele não pode ser ensinado. Então quer dizer que cada um vai ter que decifrar o mito com os seus próprios recursos, não é isso? Então, de novo, vamos dizer, o caráter individual, o caráter, vamos dizer, indeclinavelmente individual da busca da sabedoria está reafirmado no próprio corpo de uma filosofia que pretende, por outro lado, expor a sabedoria universal de tal modo que ela possa ser imposta igualmente a todo mundo pelo rei filósofo. Vê quanto problema tem aí, tá certo? Isso quer dizer que dentro da filosofia de Platão se condensa, vamos dizer, um aglomerado de problemas, de temas e de dificuldades que alimentam a nossa discussão até hoje. Quer dizer, nós todos estamos tentando resolver, vamos dizer, aqueles problemas que estão enunciados ou insinuados dentro da filosofia de Platão. Não é necessário dizer que essa filosofia ela contém, vamos dizer, óbvios sinais de uma sabedoria à qual o Platão teve acesso, mas que ela contém também, vamos dizer, uma dose de enigmas, né, absolutamente formidável. E é justamente isso que a torna tão interessante, porque a gente nunca sabe exatamente onde é que Platão quis chegar. Então, é esse caráter irredutivelmente individual da conquista da sabedoria. Quer dizer, as pessoas podem participar da discussão, mas o momento intelectivo, que é o final da discussão, que é aquele, vamos dizer, onde a dialética se transforma em mito, fala, opa, aí é cada um por si. Mas, ao mesmo tempo, note bem, este indivíduo é um indivíduo enquanto oposto à coletividade historicamente determinada, e não enquanto oposto à espécie humana. Está entendendo? O indivíduo nunca é oposto à espécie. Nunca, nunca, nunca. Ele é oposto à coletividade. Isso é um grande erro de muitas discussões modernas, identificar, vamos dizer, a oposição indivíduo-coletividade com a oposição indivíduo-espécie. A espécie humana, como todas as demais espécies, como muito bem viu Aristóteles, ela somente existe nos seus indivíduos. Quer dizer que a constituição universal da estrutura humana, tá certo? Ela não existe em si, ela somente existe nos indivíduos que a manifestam. E ao mesmo tempo ela é totalmente real em cada um deles. Tá certo? Então, note bem, se esta constituição universal do indivíduo está dada no indivíduo fisicamente existente, temporalmente existente, então isso quer dizer que a passagem do mundo sensível para o inteligível se dá dentro do próprio indivíduo. Aí que ele passa uma metanoia, uma transfiguração, no momento em que ele mesmo se compreende já não somente como indivíduo, mas como membro da espécie e, portanto, como portador do conhecimento universal. Está compreendendo? Ele não faz isso enquanto indivíduo isolado da espécie, mas, ao contrário, exatamente como representante
máximo da espécie. É este indivíduo isolado, no instante do seu ato de intelecção, é ele que manifesta e realiza da maneira mais patente as possibilidades supremas que definem a própria espécie humana. É isso que Agostinho quer dizer quando fala que nós encontramos Deus dentro de nós mesmos? Isto é exatamente isso. Quer dizer, naquele instante que você está mais sozinho e mais isolado, tá certo? É que o conjunto da espécie humana está se realizando em você. Você está entendendo? Quer dizer, é por isso que não é uma solidão. É uma solidão apenas em relação à coletividade historicamente dada. Está entendendo? Você, na medida que você se desliga do espírito daquela era, você está ligado ao espírito de todas as eras. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que, de fato, no próprio indivíduo, na constituição do próprio indivíduo, já está dado, vamos dizer, toda a dialética entre o mundo do sensível, ou da temporalidade, e o mundo da eternidade. Dentro da própria constituição dele já está dado isso aí. E não é de estranhar que, vamos dizer, na passagem de Platão para Aristóteles, um destes aspectos tenha sido mais acentuado por um deles e outro pelo outro, tá certo? Sem que se possa dizer nem que concordam e nem que discordam, porque esses dois lados evidentemente existem, e você acentuar mais um deles ou menos é apenas uma questão de quase que de oportunidade, tá certo? Em Platão existe, vamos dizer, uma forte impressão de que ele afirma que o mundo das ideias ou das formas existe de per si e transcende o mundo da temporalidade. Tá certo? E em Aristóteles existe a afirmação de que este mundo só existe dentro da temporalidade. Tá certo? Mas, de fato, as duas coisas são verdadeiras de algum modo. Tá certo? Principalmente porque as tais formas seriam os modelos eternos das coisas temporalmente existentes. Tá certo? Então, o que seria, por exemplo, a cavalidade? Tá certo? É o projeto que Deus fez para os cavalos. Tá certo? Bom, se você perguntar onde existe a cavalidade, ela existe em si ou existe no cavalo, tá certo? Você tem os dois